Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu fechei a casa aqui toda fechada, ar-condicionado, que ontem estava transpirando muito. Então, se tiver um pouquinho de eco, me perdoem, mas é pelo conforto térmico aí. Então, nós vamos falar hoje dos crimes de periclitação da vida. Eu sei que ficou faltando um restinho lá da lesão corporal. O que eu vou fazer? Eu vou gravar um vídeo só para aquilo, depois eu disponibilizo para vocês o resto aí que ficou faltando da lesão corporal, para a gente poder ter um vídeo inteiro, né? Um vídeo inteiro aí de um mesmo tema. Então, deixa eu trazer a lousa aqui para a gente não gastar muito tempo, né? Então, vamos falar hoje dos crimes de periclitação da vida ou da saúde, né? Artigo 130 a 136. Claro que nós vamos poder tratar de todos eles, os mais importantes, e também vamos falar de rixa. Também vamos falar do crime de rixa, dentro aí do nosso plano de ensino. Então, só para que a gente lembre um pouquinho lá do segundo ano, vamos voltar aqui. Então a gente sempre precisa, às vezes, retomar alguns conceitos para que vocês não fiquem perdidos aí na parte especial. Vamos retornar um pouquinho, falar do conceito aí dos crimes de perigo, né? Nós precisamos relembrar isso, crimes de perigo, a importância de relembrar isso daí. Então, vejam só, nós temos dentro da ideia de direito penal os crimes de dano e crime de perigo. Crime de dano é quando eu efetivamente ataco, atento e consigo atingir o bem jurídico tutelado. Já os crimes de perigo é quando existe a possibilidade do dano, o risco de dano, né? E aí nós temos uma divisão entre crimes de perigo abstrato e crimes de perigo concreto, né? Só lembrando aí, ó, crimes de perigo abstrato, eu tenho o quê? Eu tenho a presunção, né, do perigo. Então veja, não há necessidade de comprovação, de qualquer comprovação do perigo, porque nesses casos o perigo aí ele é presumido. Então, por exemplo, quando nós falamos dos crimes da lei de drogas, né, crime de tráfico, etc., nós presumimos um risco aí para a saúde pública. Quando nós falamos, por exemplo, do crime de disparo de arma de fogo em via pública, você não está atirando contra ninguém necessariamente. Mas acontece que esse tipo penal, ele traz risco a toda a coletividade. Quando nós pensamos em alguém dirigindo embriagado, há uma presunção aí de que o indivíduo, sob efeito de álcool, ele vai trazer, obviamente, risco à incolumidade pública a toda a coletividade. É possível que, lendo um manual ou outro, alguns autores classificam determinado crime como de perigo abstrato, outros de concreto, mas o importante, essas divergências doutrinárias, isso é normal, mas o importante é entender o conceito do que é o abstrato e do que é o concreto. Eu vou voltar aqui para a nossa lousa, né? Então, veja só, nos crimes de perigo concreto, então, eu preciso ter a comprovação, no caso concreto, do efetivo risco. Então, crime de perigo abstrato, há uma presunção. Crime de perigo concreto, eu preciso demonstrar o efetivo risco ao bem jurídico tutelado. Seguindo aí, então, vamos dar uma olhada nas espécies, né? Espécies de crimes de perigo. Então, nós temos crime de perigo individual, né, que vai atingir uma pessoa ou um determinado número de pessoas, ou um único indivíduo ou um grupo de indivíduos, né? Então temos como exemplo aí dentro da periclitação da vida os crimes de perigo de contágio venéreo, né? Nós temos também crimes de perigo comum ou coletivo, né? Aí, para dar um exemplo do que nós estamos vivendo recentemente, nós temos no Código Penal, no artigo 287, o crime de epidemia. Olha só, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, reclusão de 10 a 15 anos. Vejam que não é uma pena pequena, não. Olha só, obviamente que quando a gente fala em crime de epidemia, e é o momento que nós estamos vivendo aí, nós temos o quê? Um crime que vai atingir um número indeterminado de pessoas. Então, se eu sei que eu estou contaminado por um elemento patógeno, né, um elemento aí de contaminação, um vírus, uma bactéria, e ainda assim eu insisto em conviver e proliferar esse elemento de contaminação, eu vou incidir no crime, então é perigo coletivo comum.
Crime de perigo atual, ou seja, é aquilo que está ocorrendo, né? Então ali é o perigo efetivo, né? Como no abandono de incapaz, que é um dos tipos que nós vamos estudar. E o crime de perigo iminente é aquele que o risco ao bem jurídico tutelado está no momento seguinte, ali, muito próximo do atual, mas ele é um pouquinho mais adiante, há uma iminência de risco. Se eu deixo uma pessoa ali, um incapaz, abandonado, né, ele é atual. Agora, o 132 vai trazer para a gente aí o perigo iminente. Crime de perigo futuro ou imediato. Crime de perigo futuro ou imediato. Temos o porte ilegal de arma, a posse ilegal de arma. Por quê? Há um risco futuro aí da utilização da arma de fogo, né? Então nós vamos ver aí o primeiro tipo penal, né, dentro da periclitação da vida, é o abandono de incapaz. Abandono de incapaz, artigo 133. Né? É um crime bastante importante dentro do nosso sistema. E o tipo penal diz assim, ó, abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Detenção de 6 meses a 1 ano. E aqui nós temos as formas, nos parágrafos, as formas préter-dolosas. Então, olha só. Abandono de incapaz. Vamos analisar aí, então, olha só. O objeto jurídico, né, é a segurança da pessoa. Vejam só que do ponto de vista do sujeito ativo, do autor do crime, nós vamos ter aí crime próprio. Por que é próprio? Porque somente pessoas dentro de uma qualidade especial é que vão poder praticar esse crime. Então quem tem? Né? Olha só, é a relação aí de assistência entre o sujeito ativo e passivo. Quem é que vai poder praticar esse crime? Quem tem obrigação de cuidado, guarda, vigilância, a autoridade, ou seja, está na posição aí de garantidor. Já do outro lado, a vítima seria o garantido, né? Ou seja, o adulto incapaz de se defender por si próprio, né? Ou um menor. Então aqui independe, no caso aí do abandono de incapaz, o que nós temos que olhar é a incapacidade dessa pessoa de sozinha prover o seu próprio cuidado de se defender, né? Então o que nós temos aqui? Vamos analisar a conduta aí. Olha só, abandonar tem o sentido de você largar, deixar a própria sorte. Então você vai simplesmente... você tem uma pessoa numa situação de vulnerabilidade e você a abandona à própria sorte. Como eu disse anteriormente, esse tipo penal, ele exige uma especial relação aí, de assistência entre o autor e a vítima. Então não é qualquer pessoa que pode praticar esse crime. Eu tenho que ter uma relação jurídica anterior de assistência entre o autor e a eventual vítima. Tá? Então, seguindo aí, o que eu preciso ter para caracterizar? Eu preciso ter o afastamento físico. Por que afastamento físico? Porque ele vai caracterizar a situação de perigo para a vítima. Né? Então eu tenho ali alguém com alguma dependência, a dependência de assistência, dependência de cuidado, dependência de proteção, e havendo o afastamento físico, eu passo a colocar essa pessoa em risco. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma criança, vamos voltar aqui para mim. Eu tenho uma criança ali, a mãe, por exemplo, aqui a gente tem a praia, né? Então eu tenho uma criança ali naqueles brinquedos, aqueles parquinhos que tem em cada canal aí. Eu tenho uma mãe ali sentadinha, observando a criança brincando a alguns metros. Ah, professor, mas existe um distanciamento físico. Sim, mas a leoa, né, ela está de olho ali na cria, ela está observando. Ela, não há necessariamente o contato físico, mas ela está de olho. Existe o contato visual. Então, vejam só. Se eu estou próximo do ofendido, se eu estou de olho, se eu estou de alguma maneira diligente, né, dando ali suporte, cuidado, então não é um mero afastamento físico que vai caracterizar o crime, mas essa situação aí de negligência, de abandono, de você permitir, quando você se torna ainda que visualmente ausente, que a pessoa corra algum tipo de risco. Voltando aí para a nossa lousa então, né, o que nós temos aqui? Que preciso ter, no mínimo, o afastamento, né, ao visual. Né? Então, olha só,
Se a pessoa tem capacidade defensiva, né, eu não vou falar em crime de abandono de incapaz, porque é justamente a incapacidade defensiva ou em razão de idade, tem a idade, uma criança pequena, 2, 3 anos tal, ou em um adulto que também não tem condições de defender. Mas eu tenho aí o perigo concreto e não presumido, por isso que eu tenho que ter caracterizada a incapacidade defensiva, né? E essa conduta aí que vai levar ao risco, ela pode ser por ação ou por omissão, tá? Pode ser uma conduta por ação ou por omissão. Bom, nós não temos aí modalidade culposa, então é o dolo, né? A vontade livre e consciente, né, de alcançar o resultado aí, que na verdade o resultado de perigo, basta o perigo, né, são crimes de perigo, não é crime de dano, não preciso ter, volta para mim então aqui, peraí, só para esclarecer isso, os crimes de perigo eu não preciso ter a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, eu não preciso ter a efetiva ofensa à integridade física da pessoa, por exemplo aqui, basta o risco. Né? Basta o risco. Lembrando que crimes de perigo, normalmente, eles são subsidiários ao crime de dano. Então, é um gradiente que o legislador coloca. Ele já fala assim, vou criar já um crime de perigo para evitar que se chegue ao dano. Obviamente, aqui da integridade física ou até mesmo da vida, saúde da pessoa. Então, aqui basta o risco, só para ficar isso bem claro. Voltando, então, para a nossa lousa, né? Então, o elemento subjetivo aqui é o dolo, a vontade livre e consciente de alcançar o risco, o perigo aí para alguém, não havendo modalidade culposa. E em que momento? Qual é o momento consumativo? No momento que ocorreu o efetivo abandono, no momento em que eu me distancio fisicamente, eu não tenho mais os olhos sobre aquela pessoa e ela está efetivamente correndo risco. É nesse momento que o crime de abandono de incapaz está configurado, não exigindo para isso que aconteça nenhum tipo de lesão corporal. Não há necessidade. Basta o distanciamento, basta o abandono, né? E aí, no caso, é admitida a tentativa. Claro que isso, no plano da prova, é bastante complicado, mas no plano teórico, cabe sim a tentativa no abandono de incapaz. E a ação penal prevista aí, né, é a ação pública e incondicionada. Só volta aqui para mim. Lembrando sempre a vocês que no silêncio do Código Penal a ação é pública e incondicionada. Então a regra geral, o default, é que a ação seja pública e incondicionada. Só quando logo após o crime ou o grupo de crimes, o legislador vem e diz assim, olha, para este crime há necessidade de representação, há necessidade de queixa. Aí nós vamos ter a ação pública condicionada à representação ou então a ação penal privada. No silêncio, sempre incondicionada, que é o caso aqui. Então, vamos voltar aí para a nossa lousa, vamos voltando para a nossa luzinha aí, né? O que nós temos então? As figuras qualificadas, né? Ou seja, é uma figura pré-terdolosa. O agente vai agir com dolo de perigo, mas vai alcançar o resultado culposo da lesão corporal. Então, se o abandono resulta lesão corporal, a pena vai ser de reclusão de 1 a 5 anos, e se resultar morte, também forma pré-terdolosa, nós vamos ter pena aí maior, né, de 4 a 12 anos. Sempre lembrando, o objetivo é o risco, é o perigo. Só que como consequência da conduta dolosa, eu vou ter culposamente aí a lesão corporal ou a morte, né? E também nós temos aqui o que? Uma causa de aumento de pena. As penas combinadas neste artigo aumentam-se de 1/3 se a pessoa é abandonada no lugar ermo. Volta para mim aqui. Lugar ermo é aquele lugar distante, escuro, sem iluminação pública, sem estrutura, um lugar que vai o quê? Trazer muito mais dificuldade da pessoa abandonada ali ter sucesso e sobreviver. Por isso que o lugar ermo, ele acaba tendo aí a pena aumentada em 1/3. Voltando lá para o texto então de lei, se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Óbvio que essas pessoas que têm uma relação ainda mais próxima com a vítima, o desvalor da conduta é maior. Né? O desvalor da conduta é maior, por isso elas merecem uma sanção mais acentuada. E se a vítima, ou seja, a pessoa incapaz abandonada, aí tem mais de 60 anos, também a pena vai aumentar em 1/3. Né? A razão é porque pessoas com mais de 60 anos, óbvio, né? Tem gente com 60 anos hoje aí,
Tem pessoas com 60 anos que é garotão, né? Triatleta, escalando montanha, essa relação mudou muito, mas a gente tem que observar o critério legal e o Estatuto do Idoso hoje afirma que é idoso quem tem mais de 60 anos, maior desvalor da conduta. Voltando então para a nossa luzinha aí, o que a gente segue? Vamos lá, seguindo. Então nós vamos ver o segundo crime de hoje, que é a omissão de socorro. Omissão de socorro que a gente sempre trata aí quando fala de crime omissivo, né? Então, só para que... Volta aqui para mim. Antes da gente começar a ver o crime, só relembrando, e aí durante aqui a temática a gente vai abordar novamente, nós temos aqui a omissão própria e omissão imprópria. Lembrando que a omissão própria é toda vez que eu tenho a previsão da omissão num tipo penal específico, um tipo penal autônomo. E a omissão imprópria é quando nós temos lá a figura do garantidor. Na última aula, inclusive, um aluno me perguntou isso, mas professor, lá o verbo de ação, tudo bem, toda vez que eu tenho o verbo de ação, mas eu tenho a possibilidade do garantidor, né, aquele que ou está vinculado por lei, ou está vinculado por uma conduta anterior, ou quando ele cria o risco anterior. Artigo 13, parágrafo 2º, omissão imprópria. O que nós vamos ver aqui agora é o crime de omissão de socorro, que é um crime omissivo próprio, tá? Então vamos voltar para a lousa aqui, volta para a lousa, então vamos dar uma olhada aqui no tipo penal. Olha só o que diz o artigo 135. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena, reclusão de 1 a 6 meses e multa. Só lembrando aqui, volta para mim, eu sempre dou o exemplo aqui da omissão de socorro clássica, e eu vou repetir esse exemplo. Praia, né? Hoje, aliás, a praia vazia, né? O prefeito aí decretou restrição de circulação na faixa de areia, a praia estava toda vazia, mas vamos lembrar aquele final de semana lotado, né? Sei lá, um monte de turista, ou o pessoal, banhista, a criancinha entra no mar e acaba se perdendo aí da família, e ela começa a chorar, e ela começa a gritar, claro, ela se perdeu, e aí essa criança está extraviada. Você vem caminhando aí na sua caminhada de domingo, sol, maravilha, gente bonita, né? Vai tomar um suquinho ali na beira da praia, uma delícia. Santos é uma cidade maravilhosa. Então, veja só, você vê a criança extraviada e naquele momento você olha lá para o Minionzinho, né? O torpedinho, Minion, e você olha para ele e fala assim, bem, tá chorando, dane-se e segue, e não dá a menor assistência, não presta. E quando eu digo dar assistência numa situação dessa, não é adotar a criança e levar para casa, né? Basta aí que você ou tente procurar os pais, ou então chame um salva-vidas, né? Ou um policial militar, ou um guarda municipal aí, que também é uma força auxiliar, e eles vão providenciar, né, a localização dos pais. Mas veja só, o que é importante aqui é a forma de se omitir. Eu simplesmente estou diante da situação ali, né, da pessoa abandonada, extraviada, ferida, etc. E eu simplesmente não tomo nenhuma providência. Então vamos voltar lá para a nossa lousa, né? O objeto jurídico aí, obviamente, a preservação da vida e da saúde. Lembrando que a omissão de socorro é um mero risco. Nós estamos falando aqui que a pessoa vai sofrer uma lesão. Simplesmente ela está gerando risco para a pessoa, né? No plano do sujeito ativo, de quem pode ser o autor do crime, nós temos aí qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime de omissão de socorro. A vítima, aí nós temos ali figuras específicas, né? Do ponto de vista da vítima, nós temos figuras específicas, que é a criança abandonada, a pessoa inválida ou ferida, ou ao desamparo, ou então pessoa em grave e iminente perigo. Somente estas pessoas aqui, ou seja, não é que eu estou olhando para um indivíduo específico, eu estou olhando para um indivíduo numa certa condição, ou de abandono, ou de extravio, ou de invalidez, ou de ferimento, ou de desamparo, né? Uma pessoa desamparada, por exemplo, pode ser um idoso, olha, vamos voltar para cá, Você pode ter um idoso que por uma situação transitória ele fique confuso e de repente se perca. Não é que ele está extraviado,
Ele saiu de casa consciente, às vezes por uma desidratação, por uma condição medicamentosa ali, ele ingeriu uma medicação, e ele fica ali meio atrapalhado, e nesse caso ele está desamparado, porque ele pode sofrer um acidente, ele pode ter consequências muito graves, por isso é o perigo. Então, nessa situação de desamparo, nós temos que prestar aí o socorro. Volta para a lousa, então, e no grave e iminente perigo. Bom, elemento subjetivo, né? Nós temos aqui o dolo, né? O dolo de perigo. Sempre, nós não temos modalidade culposa aí, né, nesse caso, então nós temos aí o dolo como elemento subjetivo do crime de omissão de socorro. Elemento objetivo, vamos dar uma olhada aí na estrutura do tipo penal, né? Então, olha só, quais critérios que nós temos que analisar para estabelecer se houve ou não omissão de socorro? Primeiro, nós temos que verificar o seguinte: possibilidade de conduta. O indivíduo tinha o dever de agir, né? O dever de agir, né? O que é o dever de agir aqui na omissão própria? Volta para mim. O que é o dever de agir na omissão própria? É a questão da solidariedade. Quando nós vivemos em sociedade, existe o princípio da solidariedade, né? Hoje em dia o pessoal fala aí, ninguém solta a mão de ninguém e tal, mas fazendo aí uma alusão a isso, é a solidariedade. Então, se eu estou diante de uma pessoa ferida, uma criança perdida, uma pessoa desamparada, extraviada, confusa, etc., como dever de solidariedade, como princípio da solidariedade, eu tenho o dever de agir e evitar um risco maior, evitar um dano maior, porque aquela pessoa está em perigo, né? Então, veja só, quando a gente fala em possibilidade de conduta, a gente tem que analisar o seguinte: a possibilidade física de agir. Porque, veja só, eu vou dar um exemplo. Imaginem vocês que você está passando ali pela praia e você vê ali uma pessoa extraviada, ferida, tal, que está ali boiando, por exemplo, na água, ali passando mal, né? Ela está ferida, e você vai correr em direção a ela para tentar salvá-la, e de repente você pisa num buraco e fratura a perna. Em instantes anteriores você tinha a possibilidade de agir. Mas em razão de você ter caído nesse buraco, nessa vala, enfim, que muitas vezes na praia, aqui em Santos a gente tem um mar não forma essas valas, mas você vai, por exemplo, para o Guarujá, tem Praia do Tombo, essas praias de mar aberto, elas formam buracos, a pessoa caiu ali, está indo prestar ali o socorro, cai, fratura, então ela não tem mais possibilidade de agir, não tem como exigir dela que agisse, porque ela perdeu a possibilidade de agir. Então, vejam só, voltando para a lousa aí, nós temos que ter o quê? A possibilidade física de agir. E do outro lado, a ausência de risco pessoal. A ausência de risco pessoal. Vejam só, o direito não pode exigir heroísmo das pessoas. Não pode exigir que as pessoas sigam para além das possibilidades que elas têm. Então vejam só, se há uma situação de risco para eu poder prestar o socorro, imagina que alguém caiu no buraco, caiu numa vala. Por exemplo, eu já vi essa situação, eu moro aqui perto do emissário, né? O indivíduo caiu ali na pedra, um surfista que de repente a prancha se perdeu, e aí ele está ali naquela condição, só que o que acontece? Existe um baita risco de você descer naquelas pedras com limo, com onda grande batendo, etc. Então, não tem como, você não vai exigir heroísmo do indivíduo, né? Agora, uma cidade como Santos, uma situação dessa aqui no emissário, você tem como ligar 193, solicitar ajuda, tem uma estrutura de salva-vidas, de helicóptero, etc. Tem lugares que isso não existe. Então, eu preciso analisar aí a ausência de risco pessoal. Voltando para a lousa, então, né? A ausência de risco pessoal é a possibilidade, né? Eu tenho a possibilidade e a ausência de risco, tá? Então, olha só. Risco moral ou patrimonial? Eu não posso alegar, eu vou estragar o meu celular, por isso eu não vou prestar socorro. Não. Se houver risco patrimonial, isso não é uma excludente, você continua tendo o dever de agir, né? Risco para terceira pessoa pode configurar estado de necessidade. Então, se eu tenho que optar entre uma terceira pessoa que está do meu lado e aquela que está sofrendo risco, né? E se eu opto por uma delas, eu vou alegar estado de necessidade aí como excludente de ilicitude. Seguindo aí, então, criança abandonada, nós já demos o exemplo do Minion, né? Eu sempre brinco com esse exemplo, ou seja, ela foi largada, ela está desamparada,
largada, alguém vai dizer assim para mim, vamos voltar aqui. Poxa, Salim, mas o pai estava ali, né? Ele estava no guarda-sol, ele estava ali tomando uma cervejinha, e aí a criança entrou no mar, e ele de longe... Olha, pessoal, acabamos de ver aí a situação de você ter que manter contato visual, principalmente com uma criança, né? Então, aquele que abandona, ele vai responder pelo abandonante capaz, e quem não prestar aí o socorro, pela omissão de socorro. Entenderam isso? Olha só, a criança largada, ela está largada, veja só, não é que o pai e a mãe chegou ali e falou assim, que se dane, vai pro mar. Não, simplesmente o descuido, né? O abandono aí dessa criança, e você a encontra ali extraviada. Ela foi deixada ao desamparo. É esse o sentido aí de criança abandonada, volta para a lousa, né? Criança abandonada. Nós temos também criança extraviada, quer dizer, a largada foi realmente abandonada. Aí temos criança perdida, né? Que aí é o caso de alguém que se perdeu dos pais, etc. Pessoa inválida, né? A invalidez. Ou seja, ou ela, por uma condição de idade avançada, não tem condições de se defender, ou por uma questão de doença. Professor, quer dizer que simplesmente a condição de idoso, né? Simplesmente a condição de idoso já vai levar aí necessariamente a invalidez? Não necessariamente. Né? É claro que nós temos pessoas com a mesma faixa etária, às vezes a idade avançada, 80, 90 anos, em condições físicas completamente diferentes. Né? Tem pessoas que estão muito bem fisicamente, eu vou olhar alguém de 80 anos, não, quer dizer, não posso dizer que ela é inválida. Mas existem pessoas com dificuldade de locomoção, perda excessiva de massa muscular, equilíbrio, tem labirintite, problemas visuais, etc. Então, dependendo da condição dela, ela pode ser considerada inválida e também por doença, tá? Então é isso aí. Pessoa ferida. Então, ferida é aquele que sofreu uma lesão corporal, né? Como eu disse, de repente você está passando pela praia, alguém ali que sofreu uma pancada na cabeça de um tronco no mar, ou uma prancha de surf, e de repente está numa situação ali de ferimento, e você passa e verifica a pessoa ferida, e simplesmente dá um dane-se de ombros e segue em frente aí. Pessoa em grave ou iminente perigo, né? Bom, pessoa em grave e iminente perigo pode ser qualquer pessoa, e aí nós vamos ter que olhar as condições especiais, né? E quando nós falamos estado de perigo, é o perigo não provocado. Por que perigo não provocado? Volta para mim. Porque nós sabemos que aquele que causa o perigo anterior, ele passa a ser o garantidor. E aí nós não estamos mais na omissão própria, nós vamos para a omissão imprópria. Então se eu pego alguém, se eu sei que não sabe nadar e jogo na piscina, empurro de cima do barco, por exemplo, e a pessoa começa a afogar, eu criei o perigo anterior. Então a omissão vai ser a imprópria, artigo 13, parágrafo 2º. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Esse perigo, né, se eu me deparo com uma pessoa ali que está em situação de perigo, não fui eu que dei causa, e sim eu encontrei a pessoa nessa situação. Voltando aqui então, eu encontrei a pessoa nessa situação. Dever de prestar assistência, né? É o tipo objetivo aí, dever de prestar assistência. É aquilo que eu falei, é o dever de solidariedade, todos nós temos esse dever, e não pedir socorro à autoridade pública. Isso está lá no tipo penal, né? Nós temos o dever de prestar assistência e a gente não pede socorro à autoridade pública. Vejam, quando a gente fala em omissão de socorro, vamos voltar aqui para mim. Quando a gente fala em omissão de socorro, não estou dizendo que eu necessariamente tenho que sair, fazer a respiração boca a boca, reanimar o indivíduo, não é necessariamente isso. Por quê? Porque muitas vezes eu não tenho conhecimento técnico para aquilo. Aliás, eu trabalhei em UTI, trabalhei em hospital há algum tempo, estou muitos anos afastado, eu não me considero mais com condição de fazer uma reanimação respiratória em alguém, porque isso demanda treino constante, né? Os paramédicos que nós temos aí, aliás, esse pessoal é muito bom, né, que trabalha no resgate, SAMU, etc. Eles estão treinados para aquilo diariamente, eles treinam. Então, quando você fala em pedir socorro à autoridade pública, quando fala em omissão de socorro, não é que você necessariamente tem que ir lá e realizar as manobras, mas basta com o celular ligar ou para um 190 ou para um 193 e pedir o resgate. E aí sim você não vai incidir no crime de omissão de socorro. Tá? Voltando para cá, então.
Bom, perigo. Aqui na omissão de socorro eu tenho um perigo concreto. Por quê? Porque o perigo, não há uma presunção. Nós estamos falando em criança extraviada, criança largada, pessoa ferida, ou seja, o perigo está ali, visual, ele é concreto, né? Ele é concreto ali no caso da pessoa em grave perigo. O perigo é concreto. Bom, uma coisa interessante, se eu tenho várias pessoas presentes ali no local do fato, e uma delas presta assistência, né? Isso é muito, voltando para cá, isso é muito comum, a gente vê às vezes alguém afogado, ou e aí vira um enxame ali, todo mundo vai lá para ver o que está acontecendo e tal. Basta que uma pessoa peça aí o socorro, pronto. Né? Não há o que se falar em crime de omissão de socorro para os demais, porque o objetivo é afastar o perigo. Tá? Então vejam só, eu já disse isso, né? A omissão de socorro é o omissivo próprio puro, né? É o omissivo próprio ou puro, porque ele está previsto no tipo penal autônomo, tá? Autônomo. Quando é que o crime se consuma? Com a efetiva omissão. Com a efetiva omissão em uma daquelas formas que estão previstas lá no tipo penal. Com relação à tentativa, a maioria não admite aí tentativa em crime omissivo, né? Isso aí a doutrina, você vai encontrar divisão e tal, mas a maioria entende incabível crime omissivo, né? Posso ter concurso de pessoas? Posso ter concurso de pessoas. Eu acabei de falar, volta para cá, eu acabei de falar naquele enxame de pessoas ali e um toma providência. Mas imagina que todo mundo vai lá, olha para a situação que a pessoa está, perigo, extraviada, tal, largada, e fala, dane-se, vai todo mundo embora. Né? Então todos vão responder em concurso de pessoas aí pela omissão. Pela omissão. Ação penal pública incondicionada, porque no silêncio da lei, é assim que a gente resolve. E aí nós temos as formas, né? Forma majorada, olha só. A pena é aumentada de metade se a omissão resulta de lesão corporal de natureza grave ou se a omissão resulta de lesão corporal de natureza grave ou será triplicada se resulta a morte. Nós estamos percebendo que em muitas situações nós temos essa previsão pré-terdolosa. Não preciso gastar mais tempo aqui que nós já falamos disso. No caso de crime de trânsito, né, na omissão, nós temos um tipo penal próprio, que é o artigo 304. Então, vejam só, se eu tiver uma situação de crime de trânsito, ou seja, uma situação de trânsito, a pessoa atropelada, por exemplo, você se envolve num acidente, e você vaza e não dá assistência para aquela pessoa, lembrando que a assistência pode ser ligar o celular, você vai incorrer no artigo 304 da Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito. E é o seguinte, Salim, mas eu preciso ficar no lugar, e se tiver, por exemplo, a possibilidade ali de inchamento, às vezes, sei lá, de repente você atropela uma criança e forma uma série de pessoas se acumulam ali no lugar e pode haver um problema sério. Então, não, você não precisa ficar no lugar para prestar assistência, você pode se afastar, porque existe risco pessoal para você, nós falamos desse critério, né? Existe risco pessoal, e aí você pega o celular e avisa, né? Por quê? Quando você faz a chamada para um desses serviços, ou 90 ou 193, o seu número, o horário e tal, fica tudo registrado no sistema. Hoje, quando ele faz a ligação, o teu celular já é identificado, você já é identificado, porque a polícia, os sistemas de bombeiro e tal, ele já tem aí a base de dados das telefônicas, já está tudo integrado. Então, quando você faz a ligação, ele já registra quem ligou, o horário, o minuto, tudo certinho. E isso vai comprovar que mesmo você tendo se afastado do lugar, você pegou e prestou assistência. Tá? Então, artigo 304 é crime de trânsito. Voltando para a lousa, então. Vamos para mais um crime aí de perigo, né? Vamos para mais um crime de perigo. É o condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Olha só, antes de falar nisso, só vou contar uma situação concreta que aconteceu há um tempo atrás, não lembro se 2 ou 3 anos. O indivíduo estava num ônibus, um coletivo, e ele começou a passar mal. E passar mal, o motorista de ônibus estava passando em frente, no Rio de Janeiro, se não me engano, estava passando em frente ao hospital, que a especialidade era cardiologia, né?
Só que como era um indivíduo pobre e tal, ele não tinha recursos, o próprio segurança barrou a entrada dele ali no hospital e ele acabou infartando e morrendo bem na frente do hospital, né? Então foi negado a ele qualquer socorro médico numa situação de emergência, né? Um infarto do miocárdio, ele é uma situação que pode ser facilmente revertida desde que a pessoa tenha aí a assistência adequada e rápida, né? Então vamos olhar aí o tipo penal que tem tudo a ver com essa situação. Volta para a lousa. Tipo penal que tem tudo a ver com essa situação. Então, olha só. Artigo 135A. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. 3 meses a 1 ano e multa. Vejam só. Olha só, então aqui o crime vai acontecer quando, para que a pessoa receba o atendimento médico, ou vão exigir alguma forma de garantia, né? Olha só, nota promissória, calção, cheque predatado, enfim, o hospital ou a clínica, enfim, vão exigir algum tipo de garantia financeira, ou então vai começar com aquela burocracia. Seu nome, tipo sanguíneo, estado civil, e o cara lá, a carótida, né? Volta para mim aqui, ó. Né? A carótida lá esguichando sangue, o camarada morrendo, e olha, estado civil, CPF, tá, qual é a sua... Não dá, nós estamos falando aqui de uma situação de emergência, né? Então, a situação é emergência, não é atendimento corriqueiro. Marquei uma consulta com um oftalmologista e aí ele na hora ali não quis me atender porque eu não paguei. Aí é outra coisa. Nós estamos falando aqui de situação de emergência. Acabei de falar do camarada infartando, né? Então, tanto exigir garantia financeira para o atendimento, como preenchimento de formulário, né? A burocracia toda. A pessoa lá passando mal, morrendo, tá lá, olha, não pode entrar enquanto não preencher o formulário aí. Vamos voltar para a lousa então. Né? Olha só. Esse tipo penal ele foi inserido em 2012, né? Não é tão novo assim, já tem 8 anos, mas também não é dos mais antiguinhos do Código Penal. Então é sempre bom estar atento a ele para a OAB, concurso público, porque não é hoje tão novidade assim, mas em tempo de pandemia, né? Em tempos de situação extrema aí na saúde, é bom a gente estar atento para isso. Né? Então, como é uma novatio legis incriminadora, evidentemente não vai retroagir para alcançar condutas, né, anteriores aí à vigência da lei. Né? E esse comportamento também tem previsão na Resolução Normativa número 44 da Agência Nacional de Saúde Complementar. Mas a resolução não podia ser crime, então, essa situação foi alçada aí a crime em 2012. O que nós estamos protegendo aqui? Integridade física, psíquica do paciente emergencial. Integridade física, entenda-se a saúde, vida, né? A estrutura, integralidade da saúde da pessoa aí como um todo. Bom, quem é que pode praticar este crime? Né? Somente aqueles profissionais vinculados ao hospital ou à clínica de atendimento, enfim. Então é crime próprio, não é qualquer pessoa. Somente os profissionais vinculados ao hospital, à estrutura que negou aí o atendimento. Né? Já a vítima é o paciente, né? É o paciente para quem dirige aí a exigência. Então, de um lado eu tenho aí o pessoal vinculado ao hospital, né, ou que está exigindo a calção financeira, tal, etc., a garantia financeira, perdão, ou o formulário, e do outro lado eu tenho como vítima a pessoa que está numa situação de emergência, né, e a ela se dirige a exigência de pagamento, exigência de formulário, e também o terceiro, porque veja, se eu estou passando mal, ordinariamente eu fui levado até lá por alguém, por um acompanhante, por um familiar, um amigo, enfim. Né? E aí a pessoa, né, ela está ali tratando da situação e começam a pedir atendimento. Eu lembro que
claro, não houve essa situação, mas eu no dia da foto da formatura, né, que a gente vai lá pra frente do fórum, tal, meu filho tinha nascido no dia anterior, o Léo, o mais novo. E aí o meu sócio, que veio a ser meu sócio no escritório, a gente é muito amigo na faculdade, vamos lá ver teu filho e tal. Eu chegando perto do hospital, sofri um acidente, perda total no meu carro, né, e ele vinha atrás. E aí, aconteceu bem em frente ao hospital, aqui na casa de saúde ali. Aí todo mundo me tirou do carro, me levou para dentro do hospital. E, claro, ele ficou ali no balcão providenciando ali, né, carteirinha de convênio e tal, enquanto me levaram lá para dentro para dar o atendimento. Quer dizer, agora imagine, eu ali, todo porque eu fraturei, né, eu bati com a lateral do rosto no vidro do carro, o carro me pegou de lado, me machuquei e tal, não sei o quê. Imagina, eu todo estrupiado e ele ali, né, providenciando, aí o pessoal lá, ei, olha, não, dinheiro. Então, não é só a pessoa que está passando mal, mas o terceiro que está acompanhando aí também, tá? Então, seguindo aí, olha só, tipo o objetivo. O que nós temos como conduta, então? A exigência de garantia ou a exigência de preenchimento de formulário para o atendimento emergencial. Não esqueçam disso, atendimento emergencial. E quando nós estamos falando no verbo exigir, né, é uma imposição. Exigir tem a conotação de coerção, né? Então não é um simples pedido, olha, por favor, o senhor poder, não, olha, sem RG, sem calção, não tem atendimento. Então há uma exigência firme, né, bem clara disso daí. Objeto material, então, sobre o, né, qual é o objeto? Cheque, calção, nota promissória ou qualquer outro sistema de garantia. O legislador coloca em aberto porque podem surgir novas situações, né? Pô, surgiu Bitcoin, de repente você começa a dar garantia em Bitcoin. Então, o legislador não fechou isso, né? É tanto a exigência de calção quanto de preenchimento prévio aí de formulários. Como elemento subjetivo, nós temos o dolo, né? Nós temos o dolo, sendo cabível, né? É possível se falar em erro de tipo caso a pessoa desconheça a urgência do caso. Isso é muito difícil porque você ali na entrada, né, você já passa por uma triagem, já verifica o que está acontecendo. A consumação. Não há necessidade, né, de que aconteça alguma coisa com uma pessoa. Basta a negativa, basta a exigência para o atendimento, o crime já está consumado. Lembrando que crime formal é crime de consumação antecipada. Crime formal é crime de consumação antecipada. Bastou a exigência, o crime já está consumado. É possível a tentativa? Do ponto de vista técnico mas é muito difícil comprovar. E aí nós temos a figura majorada lá. Se resulta lesão corporal grave, lembrando que lesão corporal grave, aquelas que estão previstas lá no artigo 129, né, você vai ter aí dobrar a pena, e se resultar morte, você triplica, modalidade pré-terdolosa, como eu sempre falo, ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Maus tratos. Estamos caminhando aí para o penúltimo crime, salvo engano, de hoje, e depois a gente fala aí um pouco de rixa e finalizamos, né? Eu falei a uma aula aí, a ideia era talvez fazer algo em torno de 50 minutos, 1 hora, para depois a gente ter as perguntas lá no chat, no fórum, etc. Então, vamos ver aí, maus tratos, voltando para a lousa, então. Maus tratos. Olha só o que diz o artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de coerção ou disciplina, pena de detenção de 2 meses a 1 ano, se o fato resulta lesão corporal de natureza grave, se o fato resulta morte, e aqui no caso a pena é aumentada de 1/3 se for menor de 14 anos aí a vítima. Então vamos analisar aí os maus tratos, temos bastante coisa para ver a respeito deste crime, né? Então olha só, primeira coisa, nós vamos falar no quê? Na incolumidade pessoal. Toda vez que nós falamos em incolumidade pessoal, nós estamos falando em vida e saúde da pessoa. E há uma exposição a um perigo concreto, perigo real da vítima, né? Quem é o sujeito ativo? Se a gente for olhar para o tipo penal, nós vamos concluir que o autor do crime ele tem uma relação especial
de autoridade com a vítima, porque ele tem guarda, vigilância para fins específicos. Ou ele tem guarda, ou ele tem autoridade, ou ele tem guarda, ou ele tem vigilância para determinadas finalidades, educação, ensino, tratamento e custódia. Então eu tenho que ter, de um lado, essa relação aí de guarda, autoridade e vigilância com o objetivo, né? Guarda, autoridade e vigilância, objetivo de educação, ensino, tratamento e custódia. Então, o sujeito ativo, somente a pessoa que tem essa relação jurídica especial com a vítima. E de outro lado, nós vamos ter como sujeito passivo a vítima, aquela pessoa que está na relação de subordinação. Aquela pessoa que está na relação de subordinação, né? E eu coloco aí assim, a mulher, em regra, não está tutelada pelo marido. Isso aqui não tem nada a ver com machismo, claro. Em 88, a mulher passou a estar em pé de igualdade com o homem, né? O artigo 5º da Constituição diz lá, homens e mulheres são iguais perante a lei, ou seja, a mulher passou a ter condição de igualdade, mas quando eu falo assim, em regra, a mulher não é tutelada pelo marido, porque a gente pode ter mulheres que têm determinada situação de incapacidade, e aí, né, eu estou falando incapacidade civil, e ela vai estar sob a tutela do marido, ela vai estar sob a sua autoridade, guarda, vigilância, enfim, e aí sim ela pode ser uma vítima, tá? Mas não é necessariamente, a mulher não está necessariamente subjugada aí ao marido, beleza? Bom, olha só, como elementar especial, o que nós temos? Nós temos o quê? Essa relação de subordinação. Eu preciso verificar a relação de subordinação para que exista o crime. Ausente a relação de subordinação, nós vamos ter o quê? Uma atipicidade, tá? Atipicidade. E além disso, se a relação de subordinação não tiver estes objetivos aqui, ó, educação, ensino, tratamento ou guarda, nós não vamos ter configurado os maus tratos. Então nós temos esse binômio. De um lado, nós temos a relação aí de subordinação para determinados fins. Educação, ensino, tratamento e custódia. Tá? Seguindo. Quais são os meios aí para você alcançar os maus tratos? Por exemplo, a privação de alimentação. E aí nós temos que tomar um cuidado aqui, tá? Nós temos que tomar um cuidado. Por quê? A privação absoluta da alimentação, ela pode caracterizar como um meio de execução do homicídio. Então, se eu tirar totalmente alimento, água de alguém, estou querendo matar essa pessoa de inanição, de desidratação. Então, para caracterizar maus tratos, o que nós temos é a privação da alimentação relativa, parcial, tá? Isso já é possível para caracterizar maus tratos, como, por exemplo, impor a alguém uma única refeição e com pouca quantidade. Pronto. Isso já pode caracterizar maus tratos, porque você não necessariamente vai levar o indivíduo à morte, porque você não está privando totalmente da alimentação, mas essa redução alimentar caracteriza aí maus tratos. Lembrando que, nesse caso, nós vamos ter uma permanência aí, né? Dia após dia você não está privando a pessoa de se alimentar, então existe um caráter permanente nessa situação. Privação de cuidados indispensáveis, né? Então vamos lá, aí tem a ver cuidados materiais, afetivo, moral. Então, você vai privar o indivíduo de higiene, de aquecimento, né? Então, imagina alguém que está sob os seus cuidados aí, e você, no inverno, e você simplesmente deixa a pessoa passando frio, né? Imagina um idoso que não tem condições de cuidar da sua própria higiene, não tem condições de cuidar da sua higiene, não tem condições de cuidar da sua própria vida, da sua própria alimentação, enfim, ele não consegue chegar até um determinado armário para pegar um cobertor, por exemplo, né? Então, você deixar esse idoso desprovido de agasalho, estou falando do idoso, né, mas a pessoa aí, né, que está sob a sua subordinação, a sua relação aí de subordinação. Sem esse tipo de apoio material, afetivo ou moral, isso vai caracterizar aí os maus tratos, né? E seguindo aqui, nós temos aí também a submissão a trabalho excessivo ou inadequado. Lembrando que isso aqui significa o seguinte, veja, o que é trabalho forçado ou excessivo? Tem que analisar caso a caso. Eu vou ter que analisar o quê? A condição física da pessoa, etária, etc., para ver se aquele
se o esforço que está sendo imposto à pessoa pelo trabalho não é excessivo, né? Então pode ser que para alguém com uma compleição física muito mais avantajada, ela consiga suportar aí um ritmo de trabalho tal e outra pessoa não. Então isso tem que ser analisado caso a caso. Lembrando que nesse caso o trabalho tem um caráter permanente também. O crime ali, a consumação vai acontecendo reiteradamente no tempo. Então voltando aqui para a nossa lousa. Olha só. Abuso dos meios correcionais e disciplinares. Isso aqui é o que traz o maior problema em prova de OAB, concurso público, etc. Né? Porque, como nós vamos ver aqui, essa situação ela pode se confundir com o crime autônomo de tortura. Tá? Então, por isso que ela é tão importante. Abuso dos meios correcionais e disciplinares. Né? Então, o que acontece? Aqui, nós temos aí a ideia de que os pais têm o ius corrigendi, o direito de corrigir, o direito de disciplinar a criança. Vamos ver que isso aí, com o tempo, foi modificado. Então, o que é o maus tratos quando você abusa dos métodos ou meios de correção e disciplina? Você vai impor castigo excessivo. Né? Você vai impor castigo excessivo. Quer dizer, aquilo que você podia resolver deixando a criança ali, olha, fica aqui, fica olhando para a parede, sei lá, não sai daí, enfim, você aplica um castigo muito pesado, né, em relação àquilo que a criança fez e acaba caracterizando aí maus tratos. Veja só, o ius corrigendi, ou seja, esse direito de correção, ele não autoriza os maus tratos, né? Então isso aí vai ser um excesso se você abusa e aí vai caracterizar o maus trato. Então, muitas vezes a situação muitas vezes, volta para mim aqui, muitas vezes a situação começa lícita, o pai corrigindo dentro de um limite, e aí ele perde o controle, se excede e aí caracteriza os maus tratos. Tá? Então, o problema disso tudo é a comparação com o crime de tortura. Vou mostrar para vocês aqui. Quer ver só? O problema disso é comparar com o crime de tortura. Então, só que antes de falar da tortura, em 2014, né, que é a chamada Lei da Palmada, né, então a Lei 13.010 de 2014, ela alterou o ECA, né, inserindo lá o artigo 18A, e diz o seguinte, ó, a criança ou adolescente tem o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Né? Agora, o problema dessa lei, volta aqui para mim, depois eu projeto de novo, o problema dessa lei é que ela não trouxe uma sanção atrelada a ela. E nós sabemos que norma sem sanção se com pena, né? Às vezes pena privativa de liberdade, multa ou multa administrativa. As pessoas já desrespeitam, imagina uma norma que não tem uma sanção atrelada a ela, aí que ninguém respeita mesmo. Né? Então, voltando lá para a imagem, só para vocês fazerem a leitura, então essa lei aí, ela alterou o ECA, proibindo aí a chamada Lei da Palmada, que foi, na época, incentivada pela Xuxa, né? A Xuxa ainda estava aí lidando aí com os baixinhos e tal, e aí teve toda essa questão da Lei da Palmada, né? E aqui vem o grande problema, que é o confronto dos maus tratos com o crime autônomo de tortura. Olha só, artigo 1º da Lei 9.455 de 97. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de castigo, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Tá? E aí, volta aqui para mim. Salim, como é que nós vamos diferenciar então um do outro? Né? Como é que a gente faz essa distinção? Quando a gente fala em maus tratos por excesso no ius corrigendi, o que o autor do crime queria, na verdade, era disciplinar. E ele acaba ultrapassando o limite e maltrata aquela pessoa. Já no crime de tortura, o objetivo desde o início é fazer sofrer. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação que eu analisei lá no tribunal, um processo. Olha só, os pais, eles tinham 4 ou 5 filhos, e eles tinham o hábito de castigar essas crianças, fazendo com que elas ficassem com a mão levantada dentro do banheiro, às vezes a noite inteira. Numa dessas situações, o gurizinho lá, o menorzinho deles, acho que tinha 4 ou 5 aninhos, né, obrigado a ficar a noite inteira com a mão levantada, ele passou mal e morreu.
E olha o que esses pais fizeram. Pegaram o cadáver, colocaram dentro de uma mala, jogaram cal e colocaram embaixo da cama. E viveram durante 2 anos com o cadáver da criança ali embaixo. E toda vez que parentes perguntavam da criança, eles ludibriavam, não, tá na casa de uma tia, né? Se a tia A perguntasse, estava na casa da tia B. E aí assim vai, eles foram enrolando, até que os parentes desconfiaram, procuraram a delegacia, e uma delegada muito combativa foi lá, diligenciou na casa, levantou a cama e, claro, por ordem judicial, etc., amparada em ordem judicial, e a mala estava lá, embaixo da cama, e a criança estava mumificada. Então vejam, a defesa na época, aí eles foram acusados de tortura, de ocultação de cadáver, enfim, homicídio. Só que o que aconteceu? A defesa veio dizer assim, não, isso não foi tortura, isso foi maus tratos. Então é sempre a tese. Veja, a diferença é, maus tratos é a aplicação, você se exceder, passar o limite, né, do castigo, mas você não tem o desejo de fazer a pessoa sofrer. Você se excede. Na tortura, o objetivo é impor sofrimento físico, desde o início. O dolo, né, o objetivo, o resultado a ser alcançado é o sofrimento da pessoa, é a imposição disso. Então, projetando aí para vocês na tela, né, a diferença aí, eu coloquei um julgado aí do Tribunal de Justiça, né, para vocês terem a ideia de como isso aí já foi há muito tempo tratado, tal, não existe muita dúvida. Lembrando que educação, né, a gente fala educação, ensino e tal, educação tem a ver aí com o aperfeiçoamento da pessoa, o aperfeiçoamento da formação individual, né, no aspecto intelectual, moral, técnico e tal. E ensino tem a ver com a base cultural do indivíduo. Então educar é a formação global do indivíduo. Ensinar tem a ver com base cultural. Então veja, aqui são os objetivos, né, daquela relação de subordinação, né? Ou seja, a pessoa está subordinada para estas situações. Tratamento, né? Então a pessoa vai estar sob tratamento de moléstias, enfermidades, para manutenção da sua existência. E custódia, né? Nós temos situações de custódia, como por exemplo o carcereiro, né? A pessoa quando é internada, ela não pode sair pela porta sem autorização de alta, né? Então ela está de alguma forma aí custodiada. Essas são as situações previstas aí. Deixa eu voltar só rapidinho para vocês poderem ler. Ela está aí, então, eu tenho o quê? A relação de subordinação com esses objetivos: educação, ensino, tratamento e custódia. Tipo subjetivo, eu só tenho maus tratos a título de dolo. A consumação ocorre quando surge o efetivo perigo, né? A tentativa ela é admitida e o perigo lá é concreto. E nas modalidades comissivas nós temos tentativa e nós temos aí as figuras qualificadas, né? Lesão corporal, morte, e se a vítima dos maus tratos for menor de 14 anos. A vítima for menor de 14 anos, no parágrafo 3º. Ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. E vamos aí para o nosso último crime de hoje, para finalizar a aula, né? Para vocês poderem assistir. Olha só, rixa, artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores, pena de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, olha só, o que é de fato rixa? É a briga entre 3 pessoas, né? É a briga entre 3 pessoas que vão se agredir reciprocamente. Volta aqui pra mim. Sabe aquele pau de louco? Quer dizer, você tá ali, eu já passei por isso. Meu filho, doente pelo Santos, estádio de futebol, e ele sempre tinha modo legal. Pai, vamos na torcida jovem. Aí lá vou eu, na torcida jovem, a galera pulando, né? Aquela marofa de maconha lá, e eu pulando pra lá e pra cá na torcida jovem. Pula pra cá, pula, né? Era levado junto com a galera. Num dado momento, sai ali uma confusão, e quando você olha, vai abrindo parece o café que cai no filme, você vai abrindo aquele buraco e um monte de gente se batendo, você toma supapo e tal, quando você nem sabe de onde está vindo, né? Ou seja, a rixa não é uma briga entre 2 pessoas, é o envolvimento de 3 ou mais pessoas, onde elas se agridem de maneira recíproca, né? É o famoso tumulto, né? Que a gente verifica em shows, né? Em estádio de futebol, é o famoso
tumulto aí, eu não identifico, né, a origem e final, tá todo mundo ali se batendo. É mais ou menos assim, ó. Eu tentei, vou projetar de novo a imagem. A rixa é mais ou menos isso, ó. Um bolo de gente ali se batendo, tal. De novo. Um bolo de gente ali se batendo, isso aí é a rixa, tá? Então vamos analisar aí. Sujeito ativo e passivo. Por que eu estou falando os dois ao mesmo tempo? Porque, olha só, ele é considerado um crime coletivo, bilateral ou recíproco. Ou seja, quem está apanhando está batendo também. Volta para mim aqui, ó. Volta para mim. Quem está apanhando também está batendo. Então é sujeito ativo e passivo. Por isso que eu falei, é um tumulto. Eu não consigo identificar ou dois grupos, um atacando o outro, ou duas pessoas. Porque aí não é rixa. A rixa é essa confusão. Então por isso que todo mundo ali no meio da confusão é sujeito ativo e sujeito passivo. Eu vou mostrar um gráfico já, né? Eu deixei o texto, volta para cá. Estou deixando a situação aí, né? Ó, 3 pessoas se envolvem numa luta. A é sujeito ativo em relação a B e C, que funcionam como sujeitos passivos. B é sujeito ativo com relação a e C e assim sucessivamente. Quer ver como é que funciona isso? Vamos olhar num gráfico aqui que fica mais fácil. Ó. Então eu tenho o A, que vai bater em B, que vai bater em C, que vai bater em A. E aí isso tudo pode circular de um lado para o outro, ou seja, isso é a rixa, tá? Eu não consigo identificar a briga só de 2 pessoas e de um grupo contra o outro, e sim essa confusão aí recíproca, né? Então olha só, informação importante, será que para computar o número, né? Será que para computar o número de elementos para caracterizar a rixa, eu posso considerar um inimputável? Sim, posso considerar um inimputável nesse número. Veja que eu estou falando inimputável, não necessariamente quem é menor de 18 anos. Volta lá no segundo ano para o conceito de inimputabilidade. Nós temos a inimputabilidade etária, aquele que por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não tinha ao tempo da ação ou omissão, né? Capacidade plena de compreender o caráter ilícito do fato, determinar-se de acordo com esse entendimento, artigo 26 do Código Penal. Então, o inimputável ele pode compor aí o número. E também não importa que um dos participantes não tenha sido identificado. O que importa é saber que houve ali 3 ou mais. De repente, você não consegue identificar todos que participaram da rixa, né? Isso não vai descaracterizar a rixa. Voltando para a lousa. Então nós temos também aqui o chamado crime plurissubjetivo recíproco, ou seja, é um crime o quê? O que é crime plurissubjetivo, meus amigos? É aquele de concurso necessário, né? Crime plurissubjetivo, né? É aquele de concurso necessário. Eu não tenho crime se eu não tiver a pluralidade de agentes. Um outro exemplo é a associação criminosa do 288, que antigamente era uma quadrilha ou bando. Eu não tenho quadrilha ou bando de uma pessoa. Eu não tenho quadrilha ou bando só de 2 pessoas, hoje associação criminosa. Eu preciso ter uma pluralidade, ou crime de organização criminosa, na lei 12.650 de 2012, a lei de organização criminosa. Então é crime plurissubjetivo. Então, voltando aqui para a gente caminhar na nossa lousa, né? Voltando aqui, eu tenho o quê? Como objeto jurídico, a incolumidade pessoal, e a ação aí é participar, é tomar parte, né, dessa confusão, dessa briga com violência física aí, né? Então nós temos assim, aquela coisa de ficar um de um lado gritando, sabe? O alambrado no estádio, um grita do lado. Não, isso não é rixa. A rixa eu preciso ter o contato ali, quer dizer, não necessariamente o contato físico, mas não basta simplesmente ofensas verbais. Nós vamos ver que eu posso arremessar, por exemplo, objetos contra outra pessoa, e isso caracteriza também a rixa, tá? Não é que não há necessidade de ter contato, mas há necessidade de ultrapassar simplesmente ofensas verbais, tá? Então eu preciso ter sim aí, ultrapassar o limite das ofensas verbais e no mínimo 3 pessoas com agressões recíprocas, né? Olha só, o Damásio, para ele é possível a participação moral, ou seja, ele entende, né, o nosso saudoso Damásio, que você podia ter um partícipe por instigação. Ele fica fora ali, bate mesmo, é isso aí, bate, vai, espanca, tal, sabe? O camarada ali instigando, então ele pode ser partícipe da rixa, né? A motivação da rixa é irrelevante, né? A motivação da rixa é irrelevante. E assim, se eu tenho, volta aqui para mim,
Volta para mim, técnica. Se eu tenho duas pessoas brigando e um terceiro vai intervir, aquilo não é uma rixa. Eu tenho duas pessoas numa disputa, numa contenda física, e um terceiro tentando apartar. Tá? Então isso não é a rixa. Tá? Também nós não vamos falar em rixa quando nós temos duas pessoas partindo para cima de uma. Né? Aí vai resultar lesão corporal, morte, mas não é necessariamente rixa. Tá? Não configura o crime se for possível identificar a agressão de um grupo contra outro. Isso aí eu já tinha falado, né? Voltando para cá, ó, Estatuto do Torcedor. Se eu tenho duas gangues lutando uma contra a outra, isso não é rixa. Tá? Rixa é a confusão ali que eu não identifico. Tenho duas, sei lá, torcida A e torcida B, não gosto de dar nome, né? Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Santos, enfim, torcidas aí. Tô colocando torcida que é mais fácil a gente visualizar. Se eu consigo identificar os dois grupos, não há o que falar em rixa. E esse tipo de situação cai no Estatuto do Torcedor e não pense que não existe, porque eu já avaliei, já analisei vários casos desse no tribunal. Seguindo então na nossa lousa aí, a gente indo para o final aí da aula, né? Elemento subjetivo é o dolo de perigo, né? Nós estamos falando de crimes de perigo aí dentro da... E não há forma culposa. A consumação, quando surge o perigo resultante da violência, né? Isso para o Damásio. Já o César Roberto Bittencourt, para ele, já está consumado o crime de rixa quando eclodem ali as agressões recíprocas, né? São visões de momento consumativo distintas, né? A tentativa, pô, difícil. Como é que você vai configurar a tentativa de rixa, né? Bem complicado. Podemos falar em legítima defesa daquele indivíduo que vai lá tentar intervir na rixa, né? E ele acaba ali para poder se defender, porque às vezes pode sobrar supapo para ele, ele ali acaba batendo em alguém, então ele está se defendendo, porque ele não ingressou na confusão com o objetivo, com o animus rixandi, com o objetivo de lutar. Figura qualificada, ó, se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Tá? Então olha só, o que acontece? Se em razão da rixa houver aí como resultado a morte ou a lesão corporal, o indivíduo vai responder pela participação na rixa qualificada, né, com a pena de 6 meses a 2 anos, e o eventual outro crime que resultar aí dessa confusão. Tá? Se eu não conseguir identificar quem foi o autor da lesão que levou, o autor da lesão corporal ou da morte, todo mundo vai responder. Tá? Se eu identificar, obviamente, vai responder somente aquele que eu identifiquei. Então aí eu trago para vocês essa situação aí da responsabilização, ela traz muita dúvida, né? Então eu trouxe aqui para vocês os 3 sistemas de solidariedade na rixa, né? Da responsabilização solidária aí, né? Então, o primeiro sistema é o quê? Da solidariedade absoluta. Todo mundo responde para tudo, de qualquer jeito. Independentemente se eu identifico quem foi o autor ali da lesão corporal ou morte, eu vou punir todo mundo. O sistema da cumplicidade respectiva, né, ele é uma forma intermediária, ou seja, havendo lesão corporal grave ou morte, não sendo apurado o autor, todos os participantes respondem por esse resultado, sofrendo, entretanto, uma sanção intermediária, né, o autor partícipe. Já o sistema de autonomia, que é o adotado pelo nosso Código Penal, né, ela é punida por si mesma, independentemente do resultado da lesão corporal ou morte, né, o qual, se ocorrer, somente qualificará o delito, apenas qualificará o delito. O causador da lesão vai responder e se eu não encontrar, aí eu responsabilizo todo mundo, tá? Só voltando aí. Então esse quadro vai ficar aí no material de apoio para vocês. Lembrando que no caput a pena é alternativa, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa, não há imposição somada, acumulada, ou multa, né? A ação penal pública é incondicionada e, como eu já disse, é crime de concurso necessário, né? Plurissubjetivo. Eu preciso ter mais de uma pessoa
para que ele possa configurar. Montei aí para vocês no material que eu vou deixar disponível um quadro, né, com um resumo aí dos principais crimes de perigo e a comparação entre eles, né, e aí eu sempre deixo uma mensagem, né, para que vocês reflitam, né. Então vamos voltar aqui para mim. Nós estamos, volta aqui para mim. Deu mais ou menos uma hora e pouco aí a nossa videoaula. E aí nós vamos aí para o chat para interagir, tirar dúvidas. Enfim, vou provavelmente colocar uma questãozinha lá para a gente responder. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, vamos estudar o direito penal, serenidade aí nesse momento de pandemia, né? E bastante saúde a todos. Um grande abraço. Espero que em breve a gente possa voltar para a sala de aula. E quem depois assistir esse vídeo aí no YouTube, aliás, eu vou pedir para vocês o seguinte, se inscreve aí no meu canal, dá um like, ativa o sininho, dá joinha, compartilha o vídeo, assim ajuda que outras pessoas se inscrevam, porque o meu objetivo é começar a abastecer o canal aí com vídeos não tão longos quanto esse, né? Porque aí a gente está fazendo uma aula mesmo, mas com edição, né? Uma coisa até melhorada do que eu estou fazendo aqui, meio improvisado. Valeu? Grande abraço a todos aí. Tchau, tchau.